Seu aquela... Em Recife, não tive a oportunidade de ir. Brohim Abaem, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos Judaísmo para Todos. Baruch Haba Moretalema. Que bom seria se todo o povo do Eterno fosse constituído de profetas e que Yahvé depositasse seu espírito sobre eles. Isso está em Números 11:29 e foi dito pelo Moshe. Bendito és tu, Adonai, que ensina a tua Torá ao teu povo de Israel. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todos os povos, dando-nos a sua Torá. Hoje é sobre os profetas bíblicos, e com a palavra, o Moretalema. Muito bem, pessoal. Então, vocês viram que é muito importante, mas antes disso, quero dar boas-vindas a todas, a Red, ao Kleber, a Marcela, aqueles outros que eu ainda não cumprimentei, ao Maxim, a Kátia. Enfim, eu acho que e o Vitor. Eu acho que o mais importante desse grupo é o vínculo afetivo que nós seremos capazes de criar. Bem-vinda também, Gretchen. Que nós seremos capazes de criar a partir desse estudo em conjunto. Então, esse grupo ele tem o objetivo de conhecer o judaísmo, mas, mais ainda, de formar um grupo de amigos que cresçam juntos, Então, nós vamos começar. Vou pedir para todo mundo colocar o seu microfone desligado. Nós vamos começar com um exercício de relaxamento que é para entrar no estado de ondas alfas, que é o estado que os profetas acessavam através do Espírito de Deus. E nesse estado de relaxamento, nós temos vários benefícios. A nossa concentração amplifica, nós também temos acesso à intuição e temos o maior de todos os benefícios é a bênção da paz. Então, já que nós estamos começando, e esse é o meu diferencial, que eu posso fazer esse exercício com vocês, que vai fazer bem para todo mundo, inclusive para mim. Então, eu vou pedir para vocês sentarem confortavelmente, numa posição confortável, e fechar os olhos, porque nós vamos entrar para dentro de nós mesmos. Inspirar fundo e relaxar na expiração. Muito bem. E agora, conscientizando e relaxando o couro cabeludo, relaxe seu couro cabeludo. Conscientizando e relaxando a testa, relaxe bem sua testa. Conscientizando e relaxando as pálpebras, solte bem suas pálpebras. Conscientizando e relaxando os olhos, relaxe seus olhos. Conscientizando e relaxando as maçãs do rosto, conscientizando e relaxando desde o maxilar até as orelhas. Todo o rosto está relaxado, tranquilo e calmo. Muito calmo. Muito bom. Conscientizando e relaxando. Agora, os ombros, braços, antebraços, mãos e dedos. Soltando, afrouxando.
medida que nós vamos relaxando cada parte do nosso corpo, todo o nosso ser vai relaxando, cada vez mais profundamente. Conscientizando e relaxando agora o peito e o abdômen. Mas para relaxá-los novamente, vamos fazer uma grande inspiração, por gentileza. E durante a expiração, solte, relaxe. Os órgãos internos do peito e do abdômen também estão relaxados. O coração, relaxe seu coração. Conscientizando e relaxando o pulmão, o fígado, o intestino e todos os órgãos internos do abdômen. Soltando, afrouxando. Conscientizando e relaxando agora todo o quadril, as pernas e os pés. Todo o nosso corpo está relaxado, tranquilo e calmo, muito calmo. Nós vamos relaxar, inclusive, o próprio cérebro. Sinta seu cérebro, esse volume que tu tem dentro da cabeça e solte-o, afrouxe-o. Desmanche as tensões do cérebro, se diluindo por todo o corpo. Todo o nosso ser está relaxado, tranquilo e calmo. Todo o nosso ser está relaxado, tranquilo e calmo. Muito calmo. Nós vamos aproveitar esse estado de relaxamento para nos fazer uma pergunta. Pergunte a si mesmo: o que trouxe sentido para a sua vida no passado? O que trouxe sentido para a tua vida no passado? E deixa que teu cérebro, que é inteligente, te traga essas imagens, aquilo que foi mais significativo da tua vida e que deu um sentido para ela no teu passado. Veja, sinta-se e ouça. No passado, deixe que seu cérebro, que é muito inteligente, te traga essas imagens, ideias, insights. Ouça, sinta, veja-se no passado. E agora, faça uma postura corporal diferente dessa que tu te encontra,
que simbolize aquilo que mais trouxe sentido para a tua vida no passado. Mude a sua postura corporal e faça uma estátua ou qualquer outra coisa que simbolize aquilo que deu sentido para a tua vida em algum momento do seu passado. E assim, nós vamos finalizando nosso exercício de relaxamento, mantendo esse estado de paz interior. Movimentando com os dedos das mãos e dos pés, respirando fundo, abrindo os olhos, espreguiçando à vontade, dá uma boa espreguiçada ao longo do seu corpo. Isso. E lentamente, nós vamos finalizando esse exercício, nos sentindo muito melhor do que antes. E aí, pessoal, tudo bem? Deu uma desacelerada? Deu uma desacelerada. Então, ter acesso a esses estados meditativos era que caracterizava os nossos profetas, porque através dessa introspecção eles conseguiam se comunicar e receber mensagens de Deus. Então, vamos continuar. Agora eu vou compartilhar uma tela aqui. Para a gente iniciar a nossa aula propriamente dita. Hoje, então, a gente vai ver os profetas. Dá para enxergar aí, Carlos? Vamos ver se vai dar para escutar, então. Enxergar que tu não ligou, não abriu o vídeo ainda. Tá, não abri ainda. Eu estou vendo só o teu Windows Explorer. Vou abrir agora, vamos ver se vocês vão escutar. Ver e escutar. O livro de Josué. Vamos voltar e lembrar a história até agora. Escutando. Estavam escutando? Escutando. Tá. Então, acontece o seguinte, ó, quando a gente fala de profetas, eu imaginava que a gente ia falar dos 15 profetas posteriores, que foi o que a gente viu na aula passada, que são aqueles 12 tradicionais menores e os 3 maiores que a gente viu, Isaías, Ezequiel e Jeremias. Na aula passada, a gente viu, então, os profetas posteriores, tá? Que são 2 livros, os profetas posteriores e os profetas anteriores. Então, hoje a gente vai ver os profetas anteriores. Mas quem são os profetas anteriores? Começa em Josué, porque os livros dos profetas começam com Josué. Avança com Juízes, vai para Samuel e depois para Reis. Aí sim que começa os profetas posteriores, que são aqueles que a gente viu na aula passada, Isaías até Malaquias, tá bom? E se a gente considerar, e é correto considerar, óbvio, que Moisés foi o maior de todos os profetas, então a história dos profetas, ele atravessa a Bíblia inteira. 3/4 da Bíblia é sobre os profetas. Então, a gente está vendo por partes. Vimos a primeira aula foi uma introdução aos profetas, que a gente viu que eles se caracterizavam por 5 fatores.
Um é que eles eram convocados para serem porta-voz de Deus. Dois é que eles criticavam a injustiça social e a desigualdade. Três, eles criticavam a falsa religião. Quatro, eles consideravam que as potências imperialistas que invadiam Israel a todo momento era uma forma de punição. 5, eles acreditavam na redenção, isto é, num novo tempo, se o povo, principalmente os reis e os sacerdotes, corrigissem suas atitudes. E o povo de Israel é para ser um povo santo. E se eles estavam tendo esse tipo de sabor, de conflito, de estresse, de guerra, é porque alguma coisa de errado eles estavam fazendo. E realmente estavam, como vocês vão ver. Então, agora a gente vai ver a história do primeiro livro, depois da Torá, que é aí que começam os profetas, que é a história de Josué. Deus escolheu Abraão e a sua família se tornou o povo de Israel, que é então escravizado no Egito. E assim, através de Moisés, Deus resgatou Israel do Egito. Ele fez uma aliança com eles no Monte Sinai e os guiou pelo deserto. Israel, então, acampou fora da terra prometida e Moisés os chamou para obedecerem os mandamentos de Deus, para que eles pudessem mostrar a todas as outras nações como Deus é. O livro de Josué começa logo depois que Moisés morreu e Israel está pronto para entrar na terra. Então, a história de Josué é projetada com 4 pontos principais. Josué primeiro leva Israel para a terra prometida. E lá, eles encontram toda a hostilidade dos cananeus e entram em batalha. Depois das suas vitórias, Josué divide a terra prometida como herança para as 12 tribos. E, então, o livro termina com esses discursos finais que Josué dá ao povo. Vamos nos aprofundar e ver como tudo isso flui junto. A primeira sessão começa com a morte de Moisés, e Josué é apontado como o novo líder de Israel. E o autor intencionalmente apresenta Josué como um novo Moisés. Assim como Moisés, Josué chama o povo a obedecer a Torá, o que significa obedecer aos mandamentos da aliança que foram dados no Monte Sinai. E então Josué envia espiões para a terra, assim como Moisés fez em Números, capítulos 13 e 14. A diferença é que as coisas dão muito mais certo dessa vez. De fato, até mesmo alguns cananeus se convertem e seguem o Deus de Israel. Josué, então, lidera todo Israel através do rio Jordão e para a terra. Assim como o mar se separou para Moisés no Êxodo, aqui também o rio Jordão se separa e os sacerdotes carregam a arca da aliança, levando todo Israel com eles. Agora, no capítulo 5, a história muda. As pessoas olham de volta para as suas raízes como o povo da aliança de Deus. E assim, a nova geração é circuncidada e eles celebram a sua primeira Páscoa na terra. Mas então, eles se viram e se preparam para seguir em frente. E Josué tem esse encontro doido com um guerreiro misterioso, que é o comandante angelical do exército de Deus. E Josué pergunta: você está conosco ou é com nossos inimigos? E o guerreiro responde: com nenhum dos dois. O que mostra que a verdadeira questão aqui é se Josué está do lado de Deus. Isso deixa claro que toda essa história não é sobre Israel contra os cananeus. Pelo contrário, essa batalha é de Deus e Israel vai desempenhar o papel de espectador, ou, algumas vezes, torcedor do plano de Deus, o que nos leva à próxima sessão. Encontramos histórias sobre todos esses conflitos que Israel teve com diferentes grupos cananeus. E a primeira parte reconta a história de 2 batalhas com detalhes. Isso é seguido por uma série de contos que condensam anos de batalhas em alguns breves resumos. Então, as 2 primeiras batalhas são contra Jericó e depois Ai. Eles oferecem esses relatos da fidelidade de Deus em contraste com o fracasso de Israel. Em Jericó, Israel deve adotar uma abordagem completamente passiva. Então, eles deixaram a presença de Deus na arca guiá-los pela cidade através de música durante 6 dias. Porque, como Raabe se voltou para o Deus de Israel, talvez o povo de Jericó fizesse o mesmo, mas não fazem. E assim, no 7º dia, os sacerdotes tocam as trombetas e as paredes caem, levando Israel à vitória. O objetivo da história é mostrar que Deus é quem vai libertar o seu povo. Israel simplesmente precisa confiar e esperar. Agora, a próxima história da batalha em Ai tem o objetivo oposto. Há esse israelita chamado Acã. Ele rouba de Jericó alguns dos bens consagrados que deveriam pertencer somente a Deus, e depois ele mente a respeito disso. É uma jogada bem cruel depois de tudo que Deus fez por Israel. E assim, Israel vai para a batalha contra a cidade de Ai, e eles são totalmente derrotados. E é somente após o arrependimento humilde e ao lidar severamente com o pecado de Acã que Israel ganha a vitória.
E assim, juntas, essas duas histórias têm um lugar na frente para mostrar um objetivo importante. Se Israel vai herdar a terra, eles devem ser obedientes e confiar nos mandamentos de Deus. Eles não recebem tratamento especial. Agora, a segunda parte dessa sessão começa com os gibeonitas, um grupo cananeu. E eles fazem exatamente o que Raabe fez. Eles se voltam para seguir o Deus de Israel e fazem paz com Israel. Isso está em contraste com todos esses outros reis cananeus que começam a formar alianças e coalizões e querem destruir Israel. Então, Israel entra em batalha com eles e tem uma vitória esmagadora. E assim, toda essa sessão conclui com uma lista de resumo de todas essas vitórias ganhas por Moisés e depois por Josué. Vamos parar por um segundo, porque há a possibilidade de que essas histórias e a violência nelas irão incomodá-lo. E se você é um seguidor de Jesus, você é obrigado a se perguntar: Jesus não disse para amar os seus inimigos? Por que Deus está declarando guerra? Pessoal, aqui só para contextualizar, essas histórias que a gente tá ouvindo, eles são recentes e foram editadas, feitas pelos protestantes. Então, um momento ou outro, às vezes eles falam de Jesus, mas isso não deve impedir que a gente aproveite a história toda, tá? Porque eles estão sendo muito fiéis à narrativa bíblica. O importante, agora, nesse momento, é que a gente entenda a história, que acompanhe a história, o que está acontecendo. Aí, depois disso, a gente vai ver quem escreveu essa história, tá? Quem foi que escreveu essa história? Ou quem as autoridades acham que escreveram a Torá e os demais livros da Bíblia. Aqui. Então, primeiro, por que os cananeus? As razões principais são dadas anteriormente na história bíblica. É que a cultura dos cananeus se tornou extremamente corrupta moralmente, especialmente quando se trata de sexo. Veja o capítulo 18 de Levítico. E eles também praticavam amplamente sacrifício de crianças. Veja Deuteronômio capítulo 12. E Deus não queria que essas práticas influenciassem Israel. Os cananeus tinham que desaparecer. O que levanta uma segunda questão. Deus realmente comandou a destruição de todos os cananeus como um genocídio? Então, à primeira vista, você olha as frases usadas nessas histórias. Eles os destruíram totalmente, não deixaram nenhum sobrevivente ou tudo que respira. Mas à segunda vista, você verá que essas frases são claramente hipérboles e não literais. Então, volte ao mandamento original sobre os cananeus em Deuteronômio capítulo 7. É dito a Israel para primeiro expulsar os cananeus, mas depois destruí-los totalmente. E então, isso é seguido de mandamentos para não casar nem fazer negócios com eles. Você não pode se casar com alguém que você destruiu. Acho que você entende. A mesma ideia se aplica às histórias de Josué. Olhe de perto. Assim, por exemplo, nos é dito no capítulo 10 de Josué que Israel não deixou sobreviventes nas cidades de Hebron ou Debir. Mas depois, no capítulo 15, vemos essas cidades e elas ainda são povoadas por cananeus. E então, o que estamos vendo é que Josué se encaixa em outros relatos de batalhas antigas, usando a linguagem hiperbólica, não literal, como parte do estilo narrativo. E assim, a palavra genocídio não se encaixa realmente no que vemos aqui, especialmente à luz das histórias sobre os cananeus que se voltaram para o Deus de Israel, como Raabe e os gibeonitas. Deus estava aberto para aqueles que se voltassem para ele. A última coisa a pensar é que essas histórias marcam um momento único na história de Israel. Essas batalhas estavam limitadas ao pequeno grupo de pessoas que viviam na terra de Canaã. Com todas as outras nações, Israel foi ordenado por Deus a buscar a paz. Veja o capítulo 20 de Deuteronômio. E assim, o propósito dessas histórias de batalhas nunca foi dizer a você, leitor, para cometer violência em nome de Deus. Pelo contrário, elas mostram Deus trazendo sua justiça sobre o mal humano, em um momento único na história, e como ele livrou Israel da aniquilação pelos cananeus. Agora, vamos voltar ao conceito do livro. Depois de anos de batalhas, vemos um Josué envelhecido e ele começa a dividir a terra entre as 12 tribos de Israel. E a maior parte dessa seção é uma lista de linhas de limite. E, vamos ser honestos, é um pouco entediante. É como ler um mapa sem fotos. Mas, para os israelitas, essas listas eram muito importantes. Esse foi o cumprimento das promessas antigas de Deus a Abraão, de que os seus descendentes herdariam a terra prometida. E agora tudo estava chegando aos detalhes, o que leva à sessão final. Josué dá 2 discursos ao povo. Eles são muito semelhantes aos discursos finais de Moisés em Deuteronômio. Josué relembra-os da generosidade de Deus, como ele os trouxe para a terra e os resgatou dos cananeus. E assim, ele os chama para rejeitarem os deuses cananeus e serem fiéis à aliança que fizeram. Se fizerem isso, terão a vida e a bênção na terra.
Mas se forem infiéis, Israel vai receber o mesmo julgamento divino que os cananeus receberam. Eles serão expulsos da terra para o exílio. E assim Josué deixa Israel com uma escolha. O que Israel vai fazer? Essa é a grande questão que paira sobre Israel quando termina a história. E esse é o livro de Josué. Muito bem, pessoal. Então, aqui a gente teve contato com o sexto livro, né, que é o livro de Josué. Antes de começar o livro dos Juízes, tá? Só vou fazer um breve comentário sobre Josué. Josué era um profeta, pois falava diretamente com Deus. É o sexto livro da Bíblia. E o que é, qual é o regime que imperava, regime político que imperava? Era uma aristocracia que comandava. A obediência a Deus, Deus no sentido de ser a ética, o amor, leva ao sucesso e à vitória. E a desobediência leva à ruína. Então, isso quer mostrar que se tu fizer o bem, tu vai receber o bem de volta. E que se tu fizer o mal, tu vai receber o mal de volta. Mas existe um conflito eterno entre ambas. O mandamento mais importante de todos, então, é adorar um só Deus. E Deus representa a ética, o amor, porque o pacto entre Deus e o povo judeu, o povo de Israel, é ser um povo santo, criar uma sociedade justa e fraterna. Este é o significado de ser um povo santo. Seguir os mandamentos de Deus transmitidos a Moisés. Josué foi ajudante de Moisés no deserto, e depois de 40 anos o sucedeu. Ele estava entre os 12 espiões e foi um dos que emitiu uma visão otimista sobre a conquista de Canaã. Moisés impôs as mãos sobre Josué e o designou como sucessor. E o que a gente mais conhece de Josué é a Batalha de Jericó, que aconteceu por volta de 1400 a.C. Então, toda essa história do livro de Josué conta a história da conquista da terra. E como toda conquista, ela é feita de batalhas. Então, agora, na continuação, Josué é o sexto livro, a gente vai ver o sétimo livro, que são os Juízes. O livro de Juízes. Lembre-se, depois que Josué levou as tribos de Israel para a terra prometida, ele os chamou para serem fiéis à aliança com Deus, obedecendo os mandamentos da Torá. E se eles fizessem isso, mostrarão a todas as outras nações como Deus é. Assim, o livro de Juízes começa com a morte de Josué e, basicamente, conta a história do fracasso total de Israel. O nome do livro vem do tipo de líderes que Israel teve nesse período. Antes de terem reis, todas as tribos estavam sendo governadas por esses juízes. Não pense em um tribunal. Esses eram líderes político-militares regionais, mais parecidos com chefes tribais. E, um aviso importante, o livro de Juízes é muito perturbador e violento. Ele conta a história trágica da corrupção moral de Israel, da sua má liderança e, basicamente, como eles não são muito diferentes do que os cananeus. Mas essa história triste também pretende gerar esperança para o futuro. E você pode ver isso na maneira como o livro foi projetado. Há uma grande introdução que prepara o terreno para o fracasso de Israel, já que eles não expulsam os cananeus remanescentes. Em seguida, a grande seção principal do livro tem história sobre a corrupção crescente dos juízes de Israel. E a progressão aqui mostra como os líderes de Israel vão de muito bons a regulares e de ruim a piores. A seção final é realmente perturbadora e mostra a corrupção do povo de Israel como um todo. Então, vamos nos aprofundar e explorar cada parte um pouco mais. A sessão de abertura começa com as tribos de Israel em seus territórios na Terra Prometida. E quando Josué derrotou algumas das cidades cananeias principais, ainda havia muita terra a ser tomada e muitos cananeus vivendo nessas áreas. E assim, o capítulo 1 apresenta uma longa lista de grupos e cidades cananeias que Israel não conseguiu expulsar da terra. Lembre-se, todo o objetivo de expulsar os cananeus era evitar sua corrupção moral e a sua maneira de adorar os deuses através do sacrifício infantil. Deus havia chamado Israel para ser um povo santo, e isso não acontece. O capítulo 2 descreve como Israel tomou o lado dos cananeus e adotou todas as suas práticas culturais e religiosas. E é bem aqui que a história para.
Durante quase um capítulo inteiro, o narrador nos dá uma visão geral de tudo o que está prestes a acontecer no resto do livro. Essa parte da história de Israel, diz o narrador, foi uma série de ciclos se movendo como uma espiral para baixo. Assim, Israel tornava-se como os cananeus e assim pecariam contra Deus. Deus permitiria que eles fossem conquistados e oprimidos pelos cananeus. E, por fim, os israelitas veriam o erro de suas escolhas e se arrependeriam. Então, Deus levantaria um libertador, um juiz dentre Israel, que derrotaria o inimigo e traria uma era de paz. Mas, finalmente, Israel pecaria novamente e começaria tudo de novo. Esse ciclo fornece o conceito literário e o fluxo para a próxima seção principal do livro. Ele se repete para cada um dos 6 juízes principais cujas histórias são contadas aqui. As histórias dos 3 primeiros juízes, Otniel, Eude e Débora, são aventuras épicas, mas são também histórias extremamente sangrentas. Ou os próprios juízes, ou as pessoas que ajudam os juízes derrotam seus inimigos e libertam o povo de Israel. As histórias sobre os próximos 3 juízes são mais longas e se concentram nas falhas de caráter dos juízes, que ficam cada vez piores. Gideão começa muito bem. Ele é um covarde, mas finalmente chega a confiar que Deus pode salvar Israel através dele. E assim ele derrota um enorme exército de midianitas com apenas 300 homens carregando tochas e panelas de barro. Mas Gideão tem um temperamento desagradável e mata um bando de companheiros israelitas por não ajudá-lo em sua batalha. E tudo começa a piorar. Ele fabrica um ídolo com ouro que ganhou das suas batalhas, e depois que morre, todo Israel adora o ídolo como um deus, e o ciclo começa novamente. O próximo juiz principal é Jefté, que é uma espécie de bandido mafioso que vive nas colinas. E quando as coisas ficam realmente ruins para Israel, os anciãos vêm até ele implorando pela sua ajuda. E Jefté foi um líder muito eficaz, ele ganhou muitas batalhas contra os amonitas. Mas ele era tão pouco familiarizado com o Deus de Israel que o trata como um Deus cananeu e promete sacrificar a sua filha se vencer a batalha. Essa história trágica mostra o quanto Israel caiu. Eles não conhecem mais o caráter do seu próprio Deus, o que leva ao assassinato e à falsa adoração. O último juiz, Sansão, é de longe o pior. Sua vida começa cheia de promessas, mas ele não tem consideração pelo Deus de Israel. Ele era promíscuo, violento e arrogante. Ele obteve vitórias brutalmente estratégicas sobre os filisteus, mas apenas à custa da sua própria integridade. E a sua vida termina em uma corrida violenta de assassinato em massa. Agora, uma nota rápida aqui. Você notará um tema repetido na seção principal do livro. Em momentos-chave, o Espírito de Deus capacitará cada um desses juízes a realizar grandes atos de libertação. O fato de que Deus usa essas pessoas completamente errôneas não significa que ele endossa todas ou até mesmo qualquer uma de suas decisões. Deus está comprometido primeiramente a salvar seu povo, mas tudo que ele tem são esses líderes corruptos e por isso trabalha com eles. Essa sessão inteira é projetada para mostrar o quão ruim as coisas ficam. Você não consegue nem diferenciar os israelitas dos cananeus. E estamos falando apenas dos líderes. A sessão final mostra Israel como um todo chegando ao fundo do poço. Há 2 histórias trágicas aqui e elas não são para os fracos de coração. Elas são estruturadas por essa linha, que é repetida 4 vezes no final do livro. Naquela época, Israel não tinha um rei, e todos faziam o que era certo aos seus próprios olhos. A primeira história é sobre um israelita chamado Miqueias, que constrói um templo privado para um ídolo. E ele é saqueado por um exército particular, enviado da tribo de Dan. Então, eles vêm e roubam tudo. E eles queimam a cidade pacífica de Laís e assassinam todos os seus habitantes. É uma história horripilante. Quando Israel se esquece do seu Deus, o poder e a força consertam as coisas. A história final do livro é ainda pior. É uma história chocante de abuso sexual e violência que leva à primeira guerra civil de Israel. É muito perturbador e esse é o objetivo. Essas histórias servem como um aviso. A queda de Israel até a autodestruição é o resultado de se afastar do Deus que os ama e que os salvou da escravidão do Egito. E agora Israel precisa ser libertado de si mesmo. O único vislumbre de esperança nessa história é encontrado nessa linha repetida na última parte do livro. Na verdade, forma a última frase da história: Israel não tem rei. E assim, o palco está montado para que os seguintes livros contem as origens da família do rei Davi, o livro de Ruth, e também as origens do próprio reinado de Israel, o livro de 1 Samuel. Mas a história dos juízes tem valor como uma tragédia. É uma explicação séria da condição humana e, eventualmente, mostra a necessidade da graça de Deus para enviar um rei que resgatará o seu povo. E esse é o livro de Juízes. Muito bem, pessoal. Então, finalizando o livro de Juízes, eu vou ler um pouquinho para vocês de alguns tópicos que eu anotei, tá? Assim como eu falei do livro
de Josué. A minha intenção é o seguinte, ó, nós estamos falando dos profetas, em primeiro lugar, a gente tem que ter uma ideia geral da história dos profetas, tá? Para depois poder emitir opinião. Então, essa história contada assim, em 7 minutos, né? O livro dos Juízes é uma tragédia. É uma tragédia. É o 7º livro da Bíblia. E o regime que eles viviam era uma anarquia. Ele narra a história dos juízes bíblicos, os líderes inspirados cujo conhecimento direto de Deus permitiu-lhes agir como campeões. A palavra campeão, interessante, a palavra campeão vem de campo, e batalha. Então, Israel sempre foi um campo de batalha. E viver num lugar que é um campo de batalha não é fácil. E os grandes desafios que Israel teve que enfrentar naquela época, até hoje em dia, mostraram que tu precisa ter líderes resilientes. E o que é um líder resiliente? É um líder que tem integridade, é um líder também que consegue transformar energia e emoção negativa em emoção positiva. Porque o normal, viver num lugar assim, com muitas guerras, e ser vencido e perder as guerras, o normal é o povo entrar em depressão. Mas aí surgiram os profetas. O que os profetas dizem? Não, o presente está ruim, mas o futuro vai ser maravilhoso. O que a gente tem que fazer para ter um futuro maravilhoso? Nós temos que mudar o presente. E a gente começa mudando as nossas atitudes, corrigindo os nossos erros e fortalecendo os nossos pontos fortes. E a liderança, hoje em dia, é visto principalmente como o fortalecimento dos pontos fortes de cada ser humano, né? O bom líder é aquele que ajuda as pessoas a descobrirem seus pontos fortes. Então, vamos continuar aqui. Contra a opressão dos monarcas estrangeiros e como modelos de comportamento sábio e fiel. A falha de caráter dos líderes leva à destruição. Essa é uma das mensagens, das conclusões. Então, agora eu fiz só uma síntese final e depois eu vou passar a palavra para vocês. Tá bom, Carlos? Em situações de emergência, em Israel, então, sempre viveu em situação de emergência. Guerras locais, regionais, continentais, porque a gente sabe que Israel é o umbigo do mundo. Então, ali, são guerras continentais. A África contra a Ásia contra a Europa contra a Ásia e contra a África. E Israel é o terreno de passagem dessas rotas. Em situações de emergência, e também Israel tem um problema climático. Vocês sabem que o Mar Morto é o lugar mais baixo do mundo. Por quê? Porque ali passa em hebraico se diz shever, isso aí passa, é que nem aquele que tem em São Francisco. Como é que é o nome mesmo? Canyon. Hein? Canyon. É um tipo de canyon. Ali é uma região que separa a África da Ásia e é uma região de terremotos, tá? Então, num lugar assim, e um lugar também que é muito deserto, chove pouco, foi muito difícil cumprir um protocolo de emergência, de urgência, que mantivesse o povo e a terra de Israel a salvo. Se sucedem, então, narrativas que defendem visões dos diferentes escalões e segmentos da sociedade israelita da época. Sacerdotes têm uma opinião, juízes têm outras opiniões, reis têm outras opiniões, e os profetas são os representantes do povo, eram porta-vozes da população mais pobre. Tenta-se descobrir um culpado, né? E toda a história, toda a narrativa, trata-se de descobrir quem é o culpado, atribuindo a responsabilidade a uma liderança incapaz ou corrupta. Agora, a questão é a seguinte: quem escreveu essa história? Né? Agora, a gente viu a história. A pergunta é a seguinte: quem escreveu essa história?
Então, existe uma literatura imensa. Até hoje, né? As pessoas tentando descobrir cada frase, cada palavra, qual é o significado, como se encaixa no todo. E se chegou à conclusão, isso já é um consenso acadêmico há muitos anos, desde o século passado, do início do século passado, que são 4 fontes que escreveram as histórias bíblicas. 4 fontes. A tradição javista, que é a monárquica, que é da época do rei Davi, do rei Salomão, 950 a.C. É uma tradição monarquista. Então, aqui vocês têm os diferentes estratos da sociedade israelense, cada uma atribuindo a culpa às outras, ou a má conduta das outras classes sociais. Então, uma tradição monarquista, e a tradição javista, de Jota, né? Daí que vem o livro Jota, Javé, é o mais antigo de todos. E, segundo essa tradição javista que escreveu parte da Bíblia, é o rei que deve manter o pacto. O rei, então, ele é o responsável, ele é o representante de Deus, ele que deve manter o pacto. E essa tradição javista, há pouco tempo atrás, ela foi muito estudada, né? Porque descobriram que foi uma mulher que escreveu na corte do rei Davi, foi uma mulher que escreveu. E, em cima dessa narrativa, se escreveram vários livros. Um deles foi esse aqui, ó, o livro de Jota, que o Harold Bloom, né, era considerado um dos maiores críticos literários, e morreu há pouco, né? Ele escreveu sobre a mulher que escreveu esse livro, e qual era a intenção do livro de Jota, que é a fonte primeira da Bíblia, que escreveu a Bíblia. Depois, o próprio Massir Scliar escreveu o livro, né, A Mulher que Escreveu a Bíblia. Então, a tradição javista é a primeira, a mais antiga, 950 antes da era cristã. Antes da era cristã, isso. Antes da era comum, aliás. Depois veio a tradição eloísta, porque Deus é retratado como Javé em alguns trechos, e em outros trechos como Elohim. A tradição eloísta, então, é atribuída aos profetas, e começou 750 antes da era comum com Isaías e Oséias. E o mantenedor da aliança é o profeta. Então, não é o rei, o mantenedor da aliança é o profeta. Então, aqui vocês estão vendo que a Bíblia inteira é mesclada de vários escritores, de várias fontes e de vários redatores querendo integrar todas essas fontes. A segunda linha, então, a tradição eloísta, de Elohim, tá? A primeira é de Javé. A terceira fonte da Torá e do Tanar é a tradição deuteronomista. Inicia em 750 e vai até 722 antes da era cristã. Encontra-se no livro de Deuteronômio e nos próximos. Então, a pesquisa que existe na Bíblia mostra que esses livros desses profetas que a gente está estudando agora, eles, na realidade, é uma tradição diferente, chamada deuteronomistas, que foram escritos pelo autor do Deuteronômio. E é também profética, né? Ela chama atenção para o papel importante dos profetas. E Josué, Juízes, Samuel e Reis foram escritos basicamente por essa tradição, por essa fonte. Para finalizar, finalmente tem a tradição sacerdotal, né? Vem da Babilônia, 587 a 538 antes da era cristã, antes da era comum. Os sacerdotes mantiveram o pacto, a fé e a esperança, depois da destruição do primeiro templo. E Esdras, que voltou da Babilônia, 400 antes da era comum, é que concluiu e encerrou a Torá. Então, aqui vocês têm o resultado do estudo aprofundado da Bíblia, que mostra que a Bíblia foi escrita a 4 mãos
digamos, né, 4 fontes: a javista, a eloísta, a deuteronomista e a sacerdotal. Cada uma dessas narrativas atende, na minha opinião, atende os interesses daquele segmento da sociedade. E os diferentes editores que vieram depois, eles tentaram criar uma história única, mas pode-se perceber que isso tudo é uma simbiose de diferentes fontes, tá? Então, era mais ou menos isso que eu tinha preparado para hoje, em relação aos profetas anteriores, que nós estamos nos profetas anteriores, a história do Josué e dos juízes. Para finalizar, na semana que vem, a gente vai ver Samuel e Reis. E aí termina a história dos profetas. Tá? Termina a história dos profetas. E assim a gente vai ter uma ideia geral, porque eu queria dar, porque esse estudo que eu fiz é para a gente ter uma ideia geral de todo o contexto, ter uma ideia do contexto, porque a gente não pode entender a parte se não entender o contexto, né? De todo esse movimento dos livros dos profetas, que começa com Josué e vai até Malaquias. Tá? Então, era isso, pessoal. Eu vou devolver a palavra para o Carlos, que o Carlos é um excelente... Moreta Lema, muito obrigado, Moreta Lema, por ter estudado tudo isso para nos ensinar, preparado carinhosamente toda essa aula. Obrigado pela meditação, pelo relaxamento. Só o Moreta Lema é que faz isso. Bom, pessoal, então vamos deixar o Moreta Lema descansar um pouquinho, né? Aliás, descansar não, nós vamos fazer perguntas para ele, né? Então, agora é a hora que cada um de nós pode comentar, pode fazer perguntas, ou mesmo, se não quiser, também não é obrigado a falar. Tá? Eu vou fazer um convite para cada um falar. E, se quiser, fala. Se não quiser, é só dizer que não quer falar. Tá? Bom, em primeiro lugar, né, vou aproveitar quem já está com o microfone aberto. Mário Becker. Gostaria de comentar, Mário? De momento, não, Carlos. Eu mais ouvi e, de momento, não tenho comentário. Fica bem à vontade. Então, vamos passar para o Denis Cota. Denis, em homenagem aos mineiros. Te passo a palavra. Obrigado, Carlos, pela gentileza. Moreta Lema, mais uma vez, gratidão, alegria aqui, esses conhecimentos enriquecedores, né, como sempre. Eu gostaria só de um auxílio, se possível, né? Já fiz tanto, como o Carlos já disse, né? Já nos agraciou tanto aqui com a sua sabedoria, mas essa parte final, eu não peguei as datas das tradições, assim, eu queria, se possível, se eu puder colocar no chat, né? Da tradição deuteronomista e da sacerdotal, aquele período que ela se insere, por gentileza, se for possível, só para complementar aqui as análises, mas no caso é isso, e agradecer mesmo por essa riqueza aí. Obrigado, Carlos. Obrigado, Denis. Vai de 750 a 622. Tá? Foi feita nessa época, né? E a tradição sacerdotal de 587 a 538. Ok, Talema, obrigado. Vou convidar, então, o Nihad Bassis, já que já está com o microfone aberto, que eu sei que o Nihad sempre gosta de comentar. Ou fazer pergunta, tanto faz. Ou os dois, Beleza. né? Não, legal. Na verdade, o primeiro comentário, assim, Talema, muito obrigado, viu? Esse tempo que tu dedica à palavra, a nossa Torá é único. Ele é dedicado a ti e a nós.
Obrigado por compartilhar um pedacinho da tua vida e da tua inspiração conosco. Muito obrigado. E aí eu queria comentar, aí o segundo ponto é um comentário, qual é a base da existência de Israel? Eu gostei muito do comentário que foi mencionado logo na história de Josué. Foi a confiança e a fé. Confiança em Deus, fé em Deus, e foi uma das lições principais do livro de Josué. Veja, eu acho que essa mensagem ela nunca pode ser esquecida. E a fé foi caindo e decaindo em vários ciclos, em vários dramas humanos representados em vários livros, em cada período que a gente foi estudando. O drama, a tragédia humana, ela é presente, mas também a capacidade de superar tudo isso tá na fé. E eu pego essa mensagem de Josué muito forte. Realmente, fé para o Estado de Israel, para a nossa comunidade, fé em Deus. Obrigado por ter compartilhado isso aí, Talema. Obrigado, Nihad. Vou convidar o Maximo, se o Maximo quiser se manifestar, comentar, fazer pergunta. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Ouvimos bem. Tá. Eu estou gostando bastante. As ilustrações são bem esclarecedoras. E vamos continuando assistindo todas as aulas. Muito obrigado. Ok, Maximo, muito obrigado. Reide, gostaria de comentar? Eu estou gostando muito e agora eu quero começar a ler direto na Bíblia todas essas histórias para aprender mais ainda. Isso aqui foi uma orientação, simplesmente, para mim. Eu acho muito rápido aqueles cartoons que mostram a história. A leitura, para mim, está sendo muito rápida. Só queria fazer esse comentário, mas eu gosto muito, eu vou continuar assistindo todas as quartas-feiras. Ok, obrigado, Eide. Que ótimo. Edi, tu vê que, na realidade, a gente está revendo metade da Bíblia em 30 minutos, né? Se tu pegar toda essa sequência de histórias, tu vai ver que tu vai passar pela Bíblia em 2 horas. Os caras passam o ano inteiro estudando só a Torá. Imagina estudar, tu vê tudo isso sintetizado, né? Que é para, como tu disseste, é para dar uma noção geral assim da história, assim, para a gente ter o contexto. E esse é um livro que eu recomendo também, né? Aqui, ó. É esse, né? Esse exatamente esse da Sefer, da editora Sefer, tá? É bem compacto, a gente vê como é pouca coisa no fim, mas a gente tem que ler, né? Boa, Kleber. Essa aqui também é da Sefer. É da Sefer, né? É o Tanar completo em hebraico e português. Aproveitando, então, né, o Kleber, então aproveita que tu já está no vídeo aí, Kleber. Faz os teus comentários e as perguntas, por favor. Tá certo. Primeiramente, agradecer mais uma vez o Talema. Eu acho que é muito saudável a gente estar aqui trabalhando corpo e mente, né? Eu acho que isso é bem importante. E uma das coisas que eu quero comentar por uma questão de experiência própria, eu não sei se todos aqui sabem da minha história, né? Eu gosto sempre de contextualizar, talvez mais para frente eu detalhe um pouco mais, mas eu abracei o judaísmo, né? Como fé, como pertencimento ao povo judeu, né? Então eu tenho uma história anterior, e nessa história anterior eu venho de uma linha, né, cristã protestante, Talema. Então, quando tu fala ali eu conheço um pouco esse método de estudo, e eu vou dizer para vocês assim que é fantástico quando a gente adquire o hábito, né, de ler a Torá, de ler o Tanar, né?
por uma questão de entendimentos, né, que as diversas linhas religiosas têm, né, eu tive o hábito de ler muito sobre ler a Bíblia como um todo, né? Sem mentira nenhuma, eu já li a Bíblia mais de 100 vezes. Então, assim, essa história, todo esse contexto que tu está passando, ele só reforça o conhecimento, né? E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente debate sobre isso, mais a gente aprende. E algo fantástico em relação ao que tu falaste hoje, Thalema, que eu só quero finalizar com isso, é visualizar que mesmo diante de toda a corrupção, de toda a decadência moral, de toda a fragilidade humana, ainda assim Deus levanta pessoas que tentam trazer o povo de volta à ética, à moral, aos princípios da Torá. E isso sempre vai acontecer, né? Porque isso faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução. A gente tem que aprender com isso, né? E quando a gente, às vezes, dá aquela resbalada, não ficar com peso na consciência, mas saber que a gente pode voltar, a gente tem onde aprender, a gente tem a nossa fonte, que é a Torá e o Tanar. Obrigado, Kleber. Bem, ótimo. Débora gostaria de falar agora. Eu gostei muito de ouvir o Nihad e o Kleber agora, porque eu acho que eles falaram duas coisas muito semelhantes, e é uma coisa que eu fiquei pensando o tempo todo, né? Onde tem corrupção, onde tem assassinato, onde ninguém consegue enxergar Deus, né? É incrível que como aparece os nossos antepassados e os primeiros personagens conversando, né? Mesmo que isso seja de uma forma simbólica, mostrava talvez a pureza, né? Como era fácil a comunicação, por causa dessa ética, talvez, eu imagino. Que quando vem essa corrupção, vou falar, resumir tudo nessa palavra, né? Corrupção, acaba tudo, né? Obrigado, Débora. Marcela gostaria de comentar. Marcela, fazer pergunta? Na realidade, eu queria agradecer, né? Alô, Marcela? Alô? Marcela, não, a gente não está te ouvindo. Eu acho que ela caiu, Carlos. Eu vou passar a palavra, então, para o Victor Úrio. O Victor está nos ouvindo, Victor? Oi, oi. Opa, tudo bom, Victor? Tudo bem? Tudo. E aí? Não tenho nenhuma pergunta, só agradecer. Só agradecer. Legal, Úrio. Valeu. A Kátia já tem microfone para falar ou ainda não? Kátia, ainda não. Alguém não foi chamado, pessoal? Alguém gostaria de fazer comentário? Eu gostaria de fazer um comentário, ainda poderia acrescentar. Claro. Quando, não me recordo o nome do rapaz que falou, não foi o Nihad, falou da ascendência cristã protestante, isso Kleber. Me chamou... Hein? Foi o Kleber. Ah, tá. Me chamou a atenção, porque aqui na minha casa nós temos uma vivência muito interessante, e eu vou resumir muito da seguinte maneira. E eu, de minha parte, né, tenho toda uma ascendência judaica através dos meus pais, e sempre foi de uma maneira bastante difícil de assimilar. Era uma coisa muito baseada em religião e coisas... parecia meio
fechadas. E já minha esposa, ela teve toda uma origem em Pernambuco. Ela estudou lá, chegou até o mestrado e veio aqui para fazer o doutorado, aqui em Campinas, na Unicamp. E aqui nos conhecemos na Unicamp. E ela tem uma história fantástica eu vou resumir com a avó dela, às sextas-feiras, tinha um costume estranho de até um pouco antes de aparecer a primeira estrela, tinha que estar tudo limpo. E chegada a primeira estrela, a avó falava algumas palavras que ninguém entendia, e aí perguntava para a avó: o que você está falando, vó? E ela dizia: olha, eu não sei, mas a minha mãe me disse que a avó, que a mãe dela, disse para ela que tem que dizer essas palavras quando aparece a primeira estrela. E comiam e repartiam um pão trançado, que no Recife chama pão Recife, que era uma halá. Então, indo lá na sinagoga Keilah Tzur Israel, a primeira sinagoga das Américas, e os documentos que tem lá, é uma coisa fantástica. Então, de um lado, uma família, a minha família, em que a tradição, o conhecimento veio mais ou menos pela epiderme, e dela quase desaparecida, voltou quando ela me conheceu. É só esse comentário que eu queria fazer, e que repercute muito em mim, e que o que o Thalema traz sempre tem um traço importante de conexão com toda essa história. É muito interessante. Quer comentar, Thalema? Eu gostaria de fazer um comentário geral, assim, uma pergunta. Em primeiro lugar, um povo que não conhece a sua história não tem futuro, né? Porque a vida é passado, presente e futuro. Se a gente não aprende com o passado, como é que nós vamos projetar um futuro? Então, é muito importante a gente conhecer o nosso passado. Infelizmente, né, Mário, nós conhecemos muito pouco, apesar de nós termos acesso e termos feito cursos de liderança. Mesmo assim, o Tanar e a história judaica é tão amplo que a gente ainda conhece pouco. E ter esse grupo de estudo é uma oportunidade que a gente tem de conhecer um pouquinho mais. Mas uma coisa que eu gostaria de salientar do que o Kleber falou, que é o seguinte: e isso eu não sabia, vou compartilhar com vocês, porque o objetivo desse grupo é que a gente estude alguma coisa que a gente queira saber sobre judaísmo e repasse para o grupo, tá? Então, eu não sabia, quer dizer, eu já sabia um pouco, mas não assim tão incisivo, que uma das coisas que diferenciaram o protestantismo do catolicismo é que o catolicismo é todo baseado no Novo Testamento, e o protestantismo, né, se rebelou e voltou às origens bíblicas. Então, o estudo que o protestantismo fez sobre o que eles chamam Velho Testamento, sobre o Tanar, é muito significativo, né? E eles, ao contrário dos católicos, eles entendem muito do Velho Testamento, que é o texto que eles estudam, que está presente na igreja, né? Nos templos. Então, isso é uma coisa. A outra coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte: independente de todo esse estudo que a gente fez, no início eu fiz um relaxamento que nos levou a uma pergunta que eu fiz para vocês. Qual foi o sentido que vocês encontraram na vida de vocês no passado? O que foi o que deu mais sentido para vocês? Porque essa questão do sentido da vida, ela é básica, né? Ela é basilar, isto é, o que fez o povo judeu sobreviver a todas essas tragédias foi que eles sempre tiveram um propósito, uma missão, um sentido da vida. Então, eu quis
levar vocês a refletir um pouquinho sobre o que trouxe sentido para a vida de vocês, o que fez vocês, assim como o povo judeu, enfrentar tantos desafios, né? A gente sabe que na vida a gente enfrenta muitos desafios e superá-los, né? E serem pessoas maravilhosas como vocês são. Gostaria de saber se algum de vocês conseguiu fazer essa reflexão naquela hora do relaxamento. Eu consegui, Talema. E para mim ficou claro que foi a partir da minha gestação e a maternidade, né? Que legal, Débora. Obrigado por compartilhar conosco. As mulheres, essa resposta é mais fácil, né? Porque as mulheres têm a gestação e a maternidade, mas nós, homens, já não é tão óbvio assim. Mas não deveria ser, né? Porque tem a paternidade, né? Pois é. Mas a maternidade, ela é na barriga da mulher. Tanto é que tu tem razão. Eu falei, eu podia ter dito, foi o nascimento dos meus filhos ou a criação, né? Mas é a gestação. E eu ainda tive 2 ao mesmo tempo, então foi uma coisa assim meio forte. Bem, desculpe interromper, mas só para colocar que a Heidi colocou ali no chat, não sei se vocês leram, mas eu ia também fazer esse comentário, Heidi. E essa semana faleceu a professora doutora Anita Novinsky, né? Sim. Que ela era, continua sendo, porque na verdade os conhecimentos escritos delas estão presentes, né? Ela foi uma sumidade sobre o assunto dos cristãos novos, né? Ou também conhecidos como marranos, né? E isso faz parte da história do Brasil, né? História tanto de não só do Brasil, né? Portugal, Espanha, mas principalmente da história do Brasil, né? E isso que o Mário colocou, eu não sei se eu tenho ascendência judaica, nunca procurei fazer uma árvore genealógica, né? Mas eu sei, por exemplo, que o meu sobrenome Fontoura é um sobrenome português, né? E na região de Fontoura, em Portugal, viviam muitos judeus. Então, eu sei que existem judeus da família Fontoura agora. Eu não sei se eu faço parte dessa. Né? Eu tenho um não foi isso que comentário me para trouxe. ti. Hã? Eu tenho um comentário para ti. Tá. Faz o teste de DNA do MyHeritage. Tu paga ali sim. 250 pila e tu vai te maravilhar com o resultado. Mas em relação à professora Anita Novinsky, é interessantíssimo porque, apesar de eu não saber essa história, parte do que tu falaste, Mário, eu tinha na minha família. Algumas coisas que minha mãe, minha avó faziam que elas não sabiam o porquê, mas elas faziam. Por exemplo, nunca varrer a casa para frente, né? Varrer a sujeira pela porta da frente. Por quê? Traz as armas. Por que traz azar? Por que na porta dos fundos podia? Por que varrer para dentro podia, mas não podia varrer para fora? Cobrir espelho, né, quando morria alguém. Por quê? Coisas assim que... Eu gostaria de acrescentar, então, brevemente, agradeço a tua participação e da rede. Eu não conhecia a Anita Novinsky, mas os trabalhos dela, ela é uma sumidade e que ajudou muito a diminuir muito o sumidouro. Ela é uma sumidade que ajudou muito a diminuir o sumidouro, que era toda essa origem judaica do Brasil, né? Que estava sumindo, né? E ela assumiu a pesquisa, a procura, e ao ir à Península Ibérica,
e as origens judaicas em Belmonte, e aí tem N histórias, N, né? E na Espanha, e toda a conexão com o Brasil, não é? Ela certamente, e toda a equipe que ela montou na USP, eu não sei toda a equipe, mas tem uma pessoa, Tuti Carneiro, por exemplo, uma estudiosa também, muito ligada a ela, eu não sei de que maneira, mas é. E então é muito importante a gente ter, para mim, o que me toca muito no judaísmo e me deixa assim muito tocado, e até nessa reflexão que o Thalema propiciou, eu fui um pouco, não para minha maternagem, mas para minha paternagem, né? O que como pai, eu trouxe, ou ainda não trouxe, para os meus filhos, e tenho para trazer dessa origem. Ok, era isso que eu queria comentar. Obrigado, Mário. Eu vou passar a palavra para o Denis Cota. E também, antes do Denis começar a falar, eu gostaria de lembrar que cada um pode falar, tá? Falar quantas vezes quiser, até as 9h30, tá? Denis, por favor. Obrigado, Carlos. Pegando um retorno link com o que a gente já estava falando aqui com vocês, né? Vai trazendo novos insights, né? Vai fomentando isso. E eu queria falar justamente sobre isso, essa questão do amor do eterno para com o povo judeu, e que mesmo sobre a questão do pecado, que às vezes ali se comete, né? A corrupção, né? Que o Moret Thalema trouxe aí, o amor de Deus ainda é maior, né? Ele já salienta no Tanar, né? E eis que tem dois caminhos, o caminho da vida e o da morte. Eu prefiro que vocês escolham o caminho da vida, né? E aí tem a questão da escolha, mas eu queria só ler rapidamente um trechinho de um mestre Hassídico, quando ele fala sobre o arrependimento para o povo judeu. E eu vou ler rapidinho aqui para não tomar tempo, mas é muito bonito porque eu assumi isso na minha vida como uma filosofia de vida. Foi proferida no discurso de Isaac Meir de Ger, um mestre racídico. E ele fala o seguinte, no dia do arrependimento, né? Quem fala sobre uma coisa má que tenha feito e sobre ela reflete, está pensando na vileza cometida, e do que pensamos somos prisioneiros. Com toda a nossa alma, somos totalmente prisioneiros do que pensamos e por isso continuamos na vileza. E sem dúvida, não poderemos nos afastar dela, pois nosso espírito se endurecerá e nosso coração apodrecerá. E além disso, um estado de espírito triste baixará sobre nós. O que queremos? Qualquer que seja a forma dada à imundícia, continuará sendo imundície. Ter pecado ou não ter pecado? O que prova isso do céu? O tempo que perdi ocupando-me desse assunto, poderia estar cantando as alegrias do céu. É por isso que está escrito, afasta-te do mal e pratica o bem. Afasta-te totalmente do mal. Não te detenhas em seu caminho e faz o bem. Fizeste o mal, então neutraliza-o fazendo o bem. É isso, maravilhoso, obrigado. Denis. Maravilhosíssimo. Eu vou aproveitar, então, que eu não fiz... Thalema, por favor, comentário. Thalema, sem microfone. Abre o teu microfone. Só complementando o que o Denis falou depois, eu gostaria muito de escutar, Carlos. Os Hassidim, eles é um ramo do judaísmo muito legal, que deve ser atualizado na forma, porque o conteúdo deles já falaram muita coisa maravilhosa. E uma das coisas que eu aprendi ultimamente também é o dito do Nachman de Bratslav, que ele diz assim, ó, mitzvah gdolah lihiot tamid besimcha. Mitzvah é obrigação, né? Gdolah, porque o judaísmo é feito de mitzvot, de mandatos, de obrigações. Mitzvah Gdolah, uma grande obrigação, estar sempre alegre, né? O Nachman diz, não, olha aqui, ó, tu não abre
não baixa a guarda para a tristeza, esteja sempre alegre. Essa é a grande mitzvah, a grande obrigação. Concordo com o Talema. Talema, olha só, aproveitando o gancho, né? Tu tá falando aí em racidismo. Tu lembra o que a gente conversou nessa semana sobre o movimento Renewal? O movimento Renewal é um neo-racidismo não ortodoxo, com tudo de bom que o racidismo tem e sem as limitações do movimento ortodoxo. Conta aí para nós, Talema. Comenta aí, então, o movimento Renewal que a gente conversou essa semana. Eu tive a oportunidade de conhecer o criador do movimento Renewal em 1986, quando o Rabino Bonder, no Rio de Janeiro, ele trouxe o Rabino Zalman Schachter para uma yeshiva lá no Rio de Janeiro para fazer um evento chamado Tikkun Olam, consertar o mundo, né? E eu já me escalei, já ofereci também uma oficina de biodança judaica naquela época, porque eu era professor do Colégio Israelita e o Colégio Israelita me ofereceu, Talema, vai lá, faz essa viagem, aprende o que tu tem que aprender, depois tu nos ensina. Então, eu tive contato com o criador do movimento Renewal, que é o Zalman Schachter, e eu consegui conversar em particular com ele. Aí eu perguntei para ele assim, Rabino, por que existe o mal no mundo? Por que existe sombra? Aí ele olhou para mim e disse assim, enquanto houver sol, vai ter sombra. Meu. Foi a resposta que ele me deu. Mas aí entra a coisa que tu falou no Adenos, nós podemos escolher se nós queremos sol ou se nós queremos sombra. Essa é a grande escolha. E o Tanakh termina com essa citação, né? Tu tem a liberdade de escolher o sol e a sombra. E a outra coisa que o Rabino me disse foi o seguinte, o nosso movimento é feito de pessoas que nem tu, são pessoas que estiveram na Índia, tiveram no Oriente, e quando voltaram, não se transformaram em budistas, em yogis, não, eles quiseram ficar dentro do judaísmo, eles quiseram renovar o judaísmo. E essa é a nossa proposta, né, Carlos? É renovar o judaísmo, é trazer toda essa coisa bonita que tem no conteúdo racídico e da Cabala e do Zohar na linguagem no mundo atual, e não ficar preso naquela formalidade de 200 anos atrás. Exatamente, Talema. Então, fazer dois comentários rápidos? Esse é o nosso objetivo. Então, Poderia pessoal, fazer dois comentários rápidos? Sempre pode fazer, Mário, por favor. O Rabino Bonder, ele realmente me toca muito e já assisti à distância, quer dizer, através do tele, né? Alguns comentários dele. E eu creio que uma outra importante contribuição é esse encontro que está havendo às terças-feiras sobre o judaísmo reformista. Eu só não pude participar, não estou conseguindo participar aqui, eu tenho uma live exatamente nesse mesmo horário, que, aliás, é muito interessante até, da FIP, a Federação Israelita de Pernambuco, está trazendo 4 terças-feiras, das 19 às 21 horas, com 4 grandes visões de Israel no contexto do Oriente Médio. Só um parênteses. Okay. Obrigado, Mário. A palavra fica em aberto. Alguém mais quer comentar? Fazer perguntas? Eu só gostaria de deixar um link, né? Na verdade, uma sugestão de vídeo para quem não assistiu ainda, né, e quer saber um pouquinho da historicidade judaica no Brasil. É um vídeo que está disponível no YouTube, podem baixar pelo YouTube tranquilamente, né? Que foi feito pela professora Anita Novinsky, que é a Estrela Oculta do Sertão. É um vídeo, assim, fantástico. Quem não assistiu, é tema de casa para assistir, porque é muito, muito, muito legal. Kleber, manda o link para nós, Kleber.
Kleber, A Débora e depois a Eide. no nosso grupo, a gente tem o grupo de cinema, né, do Shirat Shalom, e uma das vezes, já faz bastante tempo atrás, esse documentário foi o escolhido para a gente ver e trabalhar. Vale muito a pena, só ouvi-la já vale a pena. Sim. Tá. Eu queria mencionar, já que se falou da Estrela Oculta do Sertão, de Luiz Valente, de uma outra, e a Luiz Valente escreveu o Oratório Secreto, que é a história de uma mulher, é um romance, mas sobre uma mulher que quer casar com um judeu, e ele quer casar com ela, mas não pode, porque a família dele não aceitaria a conversão, eles querem uma coisa perfeita. E ela vai pesquisando e descobre que justamente a família dela é de uma dessas famílias de judeus ocultos, de Marranos do Sertão, e não precisa se converter. É O Segredo do Oratório, acho que é o nome. E ele é muito, o livro, eu acho ele muito bom. Eu reli recentemente. As outras coisas da Luiz Valente, os outros livros dela eu não gosto, mas esse aí eu achei excelente. Obrigado, Eide. Queria registrar o comentário, então, da Kátia, que está sem microfone. A Kátia escreveu assim: é muito gratificante aprender com o professor Thalema. Tá? Essa foi a Kátia. Thalema, últimos comentários. É muito legal a gente estudar a nossa história, principalmente a antiguidade, porque a gente vai perceber que muito pouca coisa mudou, viu? O Oriente Médio continua sendo dominado por monarquias, por aristocracias, por anarquia e por teocracias. Como na antiguidade, aquela região não evoluiu. E a única democracia que existe é Israel. Há uns tempos atrás, quando eu escrevi meus livros sobre Israel, eu cheguei à seguinte frase, né? O Oriente Médio é da Idade Média. Né? Se tu quer entender o Oriente Médio, tu tem que entender a Idade Média e ainda as idades anteriores, né? Porque a realidade ainda permanece muito semelhante. E isso nos chama a responsabilidade de sermos pessoas que estão vivendo esse momento especial do povo judeu, porque nesse momento especial, nessa nossa geração, foi que o Estado de Israel se constituiu, não é? O Estado de Israel, durante 2000 anos, era só um sonho, era só uma presença nas orações. E na nossa geração foi que esse Estado se construiu e se constituiu. Então, é muito importante que nós tenhamos um papel protagonista, porque a realidade que se vive em Israel é muito semelhante àquela que se viveu naquelas épocas. São realidades onde diferentes países com diferentes interesses muitas vezes se alianciam contra Israel, e o próprio Israel tem tantos conflitos internos, diferentes etnias e de difícil convivência. Então, na verdade, eu acho muito importante que a gente esteja reunido esse grupo, porque alguma coisa a gente pode contribuir, né? Alguma coisa a gente pode contribuir, seja fortalecendo as nossas raízes judaicas no Brasil, no sentido de procurar transmitir para as novas gerações toda essa riqueza que existe dentro da nossa tradição. Thalema, a gente teve contigo hoje uma aula imperdível, com reflexões, com aprendizados,
Então, pessoal, eu desejo que o nosso estudo de hoje tenha realmente feito a diferença na vida de cada um de nós. Que a luz espiritual gerada nesse encontro preencha as nossas vidas e a dos nossos queridos. Agradecemos ao nosso Deus e ao Deus de nossos patriarcas e matriarcas por ter nos preparados para colocar em prática o que foi bom de tudo que aprendemos. Agradecemos também por Deus ter nos enviado tantas bênçãos pelas nossas ações. Amém. Pessoal, Amém. agradeço a participação de todos e a gente se encontra, então, no máximo até quarta-feira. Quarta-feira a gente se vê de novo. Abração para todos.